Oi, gente, tudo bom? Estamos começando mais um episódio do Papo no Café. Eu sou Manuela Mello e hoje eu estou com o Carlos, tudo bem? Tudo bem? Olá, tudo bem. Bom, antes de começar, de apresentar, quero que você se apresente. Ok. Bom, por favor. Carlos Lobê, todo mundo conhece só pelo sobrenome de Lobê, sou médico, especializado em cardiologia lá no passado, Santa Casa junto com o Procardíaco. Durante toda a minha trajetória de médico, em paralelo eu era diretor de hospitais, fui diretor de hospitais durante 20 anos, aqui no Rio de Janeiro, Brasília. Aqui no Rio de Janeiro eu dirigi o próprio Procardíaco, dirigi o Hospital São Lucas de Copacabana e outros hospitais. Depois para Brasília, fui diretor regional lá em Brasília. E retorno de Brasília para o Procardíaco. E depois de alguns anos na direção do Procardíaco, tive a oportunidade de conhecer a operadora de saúde MedSenior, que estava então no Espírito Santo, começando um projeto de expansão nacional, final de 19, início de 20. Eu os conheci no final de 21, implementando no Rio de Janeiro, chegando no Rio de Janeiro. Uhum. E aí tive a oportunidade de então assumir a direção regional da operadora, praticamente no início dela aqui no Rio, início de 2022, e que está sendo uma experiência absolutamente deliciosa, depois de mais de 20 anos dirigindo prestadores, começar a dirigir regionalmente a operadora com um propósito muito especial, que é dar acesso ao bem envelhecer a pacientes plano exclusivamente pessoa física. Então é uma missão muito diferente, um modelo muito inovador, e aí está sendo uma delícia estar aí comemorando 2 anos e meio aí nessa nova função. E vocês ganharam um prêmio agora, né? Exatamente relacionado à inovação de gestão, né, do cuidado, né. A MedSenior tem mais ou menos esse mesmo modelo desde 2010, quando ela nasce. Ela nasce no Espírito Santo em 2010, então esse modelo já 14 anos, já está começando a ficar maduro. Mas ele é diferente, porque ele foca no bem envelhecer. Então, tudo aquilo que a gente sempre ouviu falar, né, que você tem que fazer uma medicina preventiva, mas que era difícil de materializar, esse é o DNA da MedSenior. É engraçado que a prevenção ela não tem idade. Então, exatamente. Você pode ter um paciente que está entrando no plano com 80, 90, 95, 100 anos, mas ele continua envelhecendo. Então, ok, você chegou agora, vamos fazer um planejamento aqui para que os próximos anos sejam tudo que a gente puder evitar, que a gente possa evitar. Então, é um modelo que, pelos números de adesão, de novos clientes, já somos uma operadora de grande porte. Aqui no Rio de Janeiro já estamos na linha das 30 mil vidas. Para quem tem 2 anos de vida, 2 anos e meio de vida aqui no Rio de Janeiro, é um número realmente surpreendente. Surpreendente. E no Brasil tem quantos? Quase 200 mil. Estamos aí na barreira das 200 mil vidas. Caramba. Pela regulamentação, a gente considera uma grande operadora a partir de 100 mil vidas. Tá. Então, a gente já ultrapassou. Já está como grande operadora. Já quase 200 mil. Já é grande operadora. Já é uma operadora de grande porte, vamos chamar assim. Que é o nome. Nossa, parabéns. E crescendo mais ainda. Acho que o objetivo, o desejo é ter nacionalmente 1 milhão de vidas, e que o Rio de Janeiro, aproximadamente 100 mil vidas, é o que a gente tem planejado aí para o nosso crescimento. Muito legal, parabéns. Qual que é a maior praça? É onde nasceu, o Espírito Santo. Mas o crescimento em Rio e Brasília também já cresce bastante. Brasília começou antes do Rio de Janeiro. Então, acho que em pouco tempo o Espírito Santo está ameaçado de ser ultrapassado por Brasília e pelo Rio, mas agora, mais recentemente, também foi para São Paulo, muito recentemente agora Campinas, já tinha serviço em Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, e os mais novinhos agora foram São Paulo e Campinas. E já começando a parceria para ir para Recife também. Legal. Então está um crescimento bem grande. Está bem grande. Está bem satisfatório ver o crescimento da MedSenior. Parabéns, parabéns. E como é que foi essa transição de carreira? Porque, querendo ou não, você foi assistência, foi diretor de hospital, agora você está indo para uma prestadora. Olha, eu costumo brincar com os amigos o seguinte... Está indo não, você está, né? Tô. Eu costumo brincar com os amigos o seguinte, devia ter ido mais cedo.
é tão gostoso e eu ainda me sinto um menino nessa função, 2 anos e meio, e 20 anos de hospital. O hospital, ele é uma coisa maravilhosa, uma coisa linda. Sem dúvida nenhuma, das experiências mais fortes da minha vida foi no hospital que eu entrei como acadêmico, que foi o Procardíaco, onde eu fiz a minha especialização de cardiologia. Foi muito impactante para mim ser diretor desse hospital no momento do Covid. Então, essa foi uma experiência que eu acho que eu não poderia estar em outro local, senão no Procardíaco, no momento do Covid. Porque ali era a nossa missão ali de salvar a vida de uma maneira muito densa, muito volumétrica. Mas apesar dessa minha paixão por hospital, é uma visão muito limitada que nós médicos temos na nossa formação e que nós médicos que atuamos no hospital fica mais limitado ainda, porque a gente vê só um pedaço do sistema. E a gente é formado para ter aquela visão da ética do indivíduo, né? Tudo pelo aquele paciente. Mas e o sistema? Se o sistema não sobreviver, você não consegue dar o mínimo a nenhum paciente. Exatamente. Então, passar para essa visão ampla de um sistema de saúde, que obviamente passa pela prevenção primária, mas passa pela prevenção da continuidade do cuidado do secundário também, ou seja, aquele paciente que já é doente, que ele sai de alta do hospital, ele não pode ficar solto. Então você tem que ter essa visão mais ampla do cuidado. Da cadeia toda. Né? Da cadeia toda. E isso tudo sabendo escolher os parceiros que vão cuidar do seu paciente, as equipes, para que isso tudo, além de ser garantido, seja garantido com qualidade. Então, essa visão do sistema, apesar de hoje eu não sentar no consultório, que no consultório você faz o planejamento do cuidado daquele indivíduo ali, mas é muito limitado, né? Hoje, quando você tem essa visão mais ampla, ela mostra o quanto nós médicos nós precisamos aprender muito sobre gestão de cuidado. Porque se a gente não traz para esse conceito a sustentabilidade do sistema, a gente ameaça tudo. Tudo. E essa sustentabilidade está sendo muito discutida hoje em dia, né? Porque a gente teve, nos últimos anos, um resultado operacional das operadoras muito ruim, negativo, valor negativo. Então, isso mostra uma evolução das operadoras, né? A operadora, no passado, ela poderia se limitar a fazer reajuste. O preço não está bom, aumenta. O preço não está bom, aumenta. Com o surgimento da regulamentação de 98, com a ANS, com normas de reajuste, transferir o tempo todo para a fonte pagadora a ineficiência do sistema já não cabe mais. Não. Aí as operadoras depois, já que eu não posso fazer a gestão da receita da maneira tão fácil, né? Basta dar uma canetada e dar o reajuste, as operadoras passaram a fazer a gestão da despesa no que tange a glosas, a inadimplência, a trabalhar voltado para tabelas, até com o próprio empacotamento de procedimento. Mas esse não é o caminho. O caminho, efetivamente, é você fazer a gestão das vidas. Exato. Quando você faz a gestão da vida, quando você faz a gestão da linha do cuidado daquele paciente, aí você começa a trazer o racional para uma sustentabilidade. Porque gestão de receita e despesa não basta. Não basta. Não basta. Você vai pensar muito naquele... É o que você falou, né? Você tem que pensar na cadeia toda e não só naquela... Em uma parte ou em um paciente. Você tem que pensar no todo, porque senão... Todo o sistema fica ameaçado, né? Fica, porque... E a prevenção é o caminho, né? Não tem jeito. A prevenção em qualquer momento, né? Porque as pessoas têm uma ideia, às vezes, da prevenção só de, assim, não deixar o cara ficar doente. Mas não é só isso. Se ele já está doente, como que eu posso prevenir dele ficar pior? Como que eu posso prevenir que ele tenha uma agudização da doença dele? Então, prevenir as complicações. Não dá mais para prevenir a doença? Não dá. Ele já é hipertenso, já é diabético, já é renal, já tem doença coronariana e o coração dilatado. Tá bom. Como que eu posso prevenir para que ele não esteja toda hora no hospital? Né? Então, é a prevenção nesse sentido mais amplo de prevenir a qualquer momento, né? E vou fazer uma pergunta
de leiga, Uhum. tá? Mas é que a gente tem ouvido muito falar, tanto de prevenção quanto de longevidade. Uhum. Esses dois, posso dizer, assuntos ou dois conceitos, Uhum. eles se misturam, eles andam em paralelo É. ou não? Sim. Hoje, nós já sabemos que a pirâmide não é mais uma pirâmide. Uhum. Eu brinco em sala de aula, eu dou aula de Chapecó até Manaus, do Brasil todo, pela Fundação Getúlio Vargas. E eu brinco em sala de aula que não é mais uma pirâmide etária. Se você olhar o formato, está virando um sarcófago etário. Tá um negócio meio estranho. Mas com a tendência a virar um sarcófago, ou seja, abalaudinho lá em cima e afinando aqui, né? Então, a gente tem que aprender a cuidar do idoso. Uhum. A gente tem que aprender a cuidar do idoso, porque hoje nós já temos, se você olhar a carteira de beneficiários do plano de saúde, geral, nacionalmente falando, você já tem que, em torno de mais de 25%, tem mais de 44 anos. Então, com a realidade etária de hoje da nossa população, 1/4, ou mais de 1/4, dos beneficiários de saúde já tem mais de 44 anos. Imagine em 2060. Né? Então, a densidade de mais de 40 anos em plano de saúde vai ser muito grande. Ou a gente aprende a lidar e a cuidar dessa faixa etária em diante, ou não vai ser sustentável. Ou não vai ser sustentável. E aí, tem que trazer dois assuntos aqui interessantes, né? Quer dizer, por que um plano de saúde, qual é o pilar de um plano de saúde? Tem dois pilares. O mutualismo, aonde todos contribuem para que alguns usem. Uhum. E o outro pilar é um pacto intergeracional, ou seja, um pacto entre as gerações. Aonde você, teoricamente, tem que o idoso não vai ter o seu plano tão mais caro, porque o mais jovem tem a sua mensalidade não tão barata para poder ter o equilíbrio. Então, tem um pacto. Isso é tão organizado que a mensalidade de um idoso não pode ser 6 vezes maior do que a mensalidade da primeira faixa etária. Tem um limite. 6 vezes é o limite máximo entre o plano do mais idoso para o plano do mais jovem. Isso é um pacto intergeração. Mas como é que fica isso no futuro? Como é que ficará? Porque no mutualismo, todos contribuem para alguns usarem. Acabou. Todo mundo vai usar. Todo mundo vai usar. Todo mundo já deve usar hoje. Você tem que estar usando até de uma forma de prevenção. Então, o assunto mutualismo, ele vai fazer assim, como é que fica isso? Né? E o pacto intergeracional também, como é que fica isso? Porque é igual a Previdência, está todo mundo ficando idoso, né? Então, só o mutualismo e só o pacto intergeração também não vão mais ser os pilares da sustentabilidade do modelo. Vai ter que ter outras coisas. Então, as outras coisas é a gente realmente definir. E aí, tem um ponto da sociedade que é o seguinte, até onde que a gente quer transferir responsabilidade para as operadoras? Né? Eu adoro publicar no LinkedIn. Eu fiz uma publicação que foi muito comentada, que foi sobre a fralda. Você está vivendo isso. Que, aliás, eu preciso comprar. Eu já comprei muito. Uma está com 12, outra está com 8, eu já parei de comprar fralda. Você me lembrou, eu preciso comprar. Mas a fralda, ela é assim, né? Você, quando tem o neném em casa, a família se une para pagar a babá, a família se une para comprar as fraldas. Tem até o chá de fralda. Sim. Então você tem no extremo da idade de uma dependência que aquilo faz parte do cuidado da família. E o que a gente observa, quando esse cuidado é do extremo do idoso, a família já não quer mais assumir isso. E aí você começa a verificar que existem ações judiciais, inclusive, para o famoso home care, que não é hall. Para que o cuidador que vai ficar na casa seja financiado pela operadora. E às vezes a pessoa pede não só os remédios orais, mas pede também a fralda. Então, há uma transferência de responsabilidade. Quando o incapaz é o neném, é o amor. Tudo bem, Quando o incapaz é o idoso, não. Alguém tem que pagar essa conta que não é a família. Então, a gente tem coisas culturais também importantes para que sejam
Sim. trabalhadas para entender, ok, a operadora pode pagar tudo. Tudo. Só que, na verdade, a operadora não paga nada. A operadora, na verdade, não paga nada. Por quê? Porque a operadora, ela cuida de um dinheiro que não é dela. Ela vai cuidar do dinheiro, do seu dinheiro, Ela é um modelo de mutualismo. Olha, todo mundo faz um caixa aqui para a gente fazer a gestão daquilo. Então, Exatamente. a operadora pode pagar tudo, mas quem vai pagar, na verdade, é quem compra o plano de saúde, seja a família pagando o plano pessoa física, seja o empregador que paga. Então, quem paga a conta é o próprio beneficiário, né? É a fonte pagadora do plano de saúde. Então, podemos trazer todas as obrigações para a operadora. Todas. Todas. Podemos trazer tudo. O que quiser. Quiser, até o almoço da pessoa em casa, a gente pode trazer para a obrigação da operadora. Só que quem paga isso é o beneficiário. A mensalidade depois vai aumentar. Se nós olharmos ao longo dos últimos 10, 15 anos, nós já tivemos nessa mesma ordem de grandeza 50 milhões de beneficiários, com uma população muito menor. A população cresceu e a gente está nessa ordem de grandeza de 50 milhões de beneficiários. Se nós trouxermos muitas obrigações para a operadora, a mensalidade vai ficar maior. A mensalidade ficando maior o idoso aposentado vai continuar pagando? Consegue pagar? A empresa, o dono do supermercado, o dono da farmácia, o dono do botequim, o dono da escola, o dono da indústria, vai continuar conseguindo dar esse benefício para o seu trabalhador? O risco que a gente tem como sociedade de não discutir o limite das obrigações é tornar que o plano de saúde seja cada vez mais para menos pessoas. E aí você vai ter só os privilegiados e o restante todo com acesso normal via SUS, com as suas belezas e com as suas limitações. Então é o risco da gente não debater sem calor de política, sem calor do pensamento individual, né? A gente, com frieza, fala o seguinte: eu quero mais ou menos pessoas dentro do modelo sistema privado. Se eu não me importo com o tamanho da população ali, apenas pela qualidade da oferta, obriga tudo. Pode obrigar a fralda, pode obrigar a dar remédio caro, pode obrigar a dar tratamento do mundo inteiro, se o tratamento não existe no Brasil, obriga a dar fora. Se o remédio custa 3 milhões, obriga a dar o remédio. Não tem nenhum problema. Só que você vai ter um olhar que você vai dizer, tá bom, quantas pessoas têm no plano de saúde? Somente aquelas que conseguem pagar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mil reais pelo plano. Então, é uma discussão que a sociedade não olha com maturidade. Sim. Né? A sociedade só quer trazer obrigações de todas as complexidades. Então, toda hora o rol está sendo ali... Está sendo analisado. Analisado, aumentado. Ok. Isso volta em forma de reajuste, porque... O plano já ficou deficitário na sua operação no passado, ele não vai continuar vivendo deficitário. Não, eu tive essa discussão outro dia aqui, estava num almoço aqui, eu estava conversando com o Rodrigo, a gente estava falando sobre a judicialização mesmo. A gente estava lendo uma reportagem de uma mãe que foi brigar pelo o remédio de não sei quantos milhões para o filho. E eu falei, pô, eu ia ser essa mãe, eu ia querer brigar. Imagina, meu filho está doente, eu não tenho esse dinheiro, eu vou querer que meu filho receba. Se é a única forma de salvar ele, eu vou... Aí... Só que daí a gente começou a pensar, assim, não, mas aí também, pô, dá 3 milhões para uma pessoa. E o resto? A gente começou a ter uma briga, né? Uma discussão. Um debate que, realmente, pensando friamente, você fala... Né, pensando no calor da situação, você fala, não, eu vou querer. Mas se você pensar friamente no resto, você fala... Não dá, mas eu entendo. É bem complicado. Eu tenho umas opiniões. Eu acho que sim, não deve haver limite de valor para a gente pensar numa vida. Eu acho que a discussão não é se é 500 mil, 1 milhão, 2, 3, 4, 5 milhões. A discussão que a gente tem que ter é quem financia. Quem financia. Quando a gente traz isso para o universo da obrigação, essa obrigação ela é constitucional. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então, quando a gente traz sob essa ótica, e a gente olha para o nosso PIB, que é um dos maiores do mundo,
a gente tem um PIB que é entre o 8º ao 10º maior PIB do mundo. Então, dinheiro no Brasil é algo farto. Tem que ver o que faz com ele. Quando a gente olha isso, sobre o que circula na saúde, gira em torno de 8% a 10%. Tem ano que é 8,5%, tem ano que é 9%, 9,6%. Quando a gente olha desse dinheiro que circula na saúde, vamos botar os 10%, 9,5%, pronto. Quanto dali foi oriundo de investimentos do governo federal, estadual e municipal, e quanto que foi pago pelas famílias e pelo setor privado? Dos 9,6, só 3,8 é o governo. Ou seja, nós, apesar de o percentual de que circula do PIB na saúde é muito semelhante aos melhores países do mundo, tirando os Estados Unidos, que é... E isso não significa boa assistência. O que entra pela parte do governo é muito pouco. É muito pouco. É muito pouco. E o governo poderia ajudar essas famílias. E aí a pergunta é a seguinte: sabemos priorizar o nosso dinheiro público? Não. Então, o ponto é o que a gente está vendo, o governo transferindo responsabilidades através das leis para a medicina, obrigando que nós, que já pagamos um imposto muito elevado, cada vez maior, temos mais obrigações com valor mais caro ainda da nossa mensalidade do plano de saúde para dar algo que era para o Estado dar. Concordo com você. Então, sobre essa ótica, quando a gente traz para dentro da medicina suplementar os programas caros, como, por exemplo, transplante, não trouxemos ainda o transplante cardíaco, está fora do rol, mas trouxemos a troca de uma válvula, que é uma fortuna muito mais cara que um transplante. Isso nunca consegui entender muito bem como é que alguns dispositivos mais caros que um transplante cardíaco estão no rol e o transplante cardíaco não. Mas daqui a pouco vai estar, em algum momento vai entrar. Como entrou o transplante hepático, como entrou o transplante renal, como entrou o transplante medula óssea. Então, quando a gente traz essas obrigações para a operadora, significa que você traz obrigações para a mensalidade. E aí o governo vai cada vez mais se beneficiando de não ter que investir tanto e ter o percentual. Então, nós somos incapazes de priorizar o dinheiro público. Talvez essa incapacidade de priorizar esteja muito materializada quando a gente olha o número de crianças que não têm acesso a água potável e nem saneamento básico. Então é uma hipocrisia. Né? A gente fala, não, tem que salvar a vida, a criança está bebendo água, a criança está numa escola que tem merenda decente, ou a criança está o dia inteiro na escola, ou ela está o dia inteiro vulnerável ao mau exemplo. Né? Então, a sociedade, infelizmente, há muito tempo, deixou a educação pública se esvaziar a ponto que você tem hoje muitas famílias que usam da educação em colégio particular porque tem medo de ficar refém exclusivamente de um ensino público para os seus filhos. E hoje a gente paga plano de saúde porque tem medo de depender exclusivamente do SUS e ter as minhas expectativas ou necessidades não atendidas. Então, e no futuro, não muito longe, a gente já faz isso também com a segurança. Exatamente. Né? A gente já faz. Já faz, bota grade, usa carro blindado e... A minha avó tem segurança. Para isso, ou seja, porque então, infelizmente, a gente tem permitido as frustrações com as obrigações do Estado e transferindo para o privado, inclusive na medicina suplementar, com as obrigações que vão tornar a mensalidade mais cara. Um dia, esse número talvez de vidas diminua, se a gente continuar trazendo essas obrigações. Eu nunca pensei por essa ótica. Eu sempre pensava pensava muito no plano de saúde, né, na saúde suplementar, sendo a principal sendo a pessoa, a parte que seja obrigada a pagar. Nunca pensei que realmente o Estado deveria dar esse direito, teria que dar esse... Na Constituição é ele que tem que dar. Exatamente. Nunca tinha pensado nisso. A gente poderia limitar as obrigações da operadora para que a operadora pudesse ter um preço mais acessível para dar acesso a mais pessoas. E algumas obrigações que tornariam isso desequilibrado está dentro da Constituição. Então, assim,
como opinião pessoal, não como opinião não representa aqui a opinião nem da Fundação Getúlio Vargas, nem da operadora que eu dirijo, mas como opinião pessoal, tem muita coisa que deveria estar fora do rol, na minha opinião pessoal, que deveria ser obrigação do Estado. Sim. Transplante é uma delas. Concordo. Por que a gente traz essa obrigação para dentro, né? Concordo. Eu não sabia que só o transplante... Você tem centros transplantadores do SUS hepáticos no Rio de Janeiro que são excelentes. Quando você traz essa obrigação para a operadora, primeiro, e aí entra outro detalhe que é muito interessante. Você começa a ter, então, os prestadores desejando fazer alta complexidade, só que nenhum deles vai fazer em grande volume. Aí você traz um outro problema, que é a qualidade disso. Então, aonde que é melhor fazer o transplante cardíaco? Dentro de um serviço que faz 300 transplantes por ano ou um serviço que faz 3? Então, quando você torna alguns serviços que são de baixa frequência, de elevado custo, de alta complexidade, quando você traz isso por obrigação da operadora, você ainda corre esse risco de que isso comece a ser feito em instituições com baixíssimo volume, que não vão ganhar a mesma expertise do que um serviço público que faz... está fazendo milhões. Que faz muito. E você tem muitos serviços, transplantadores hepáticos, cardíacos, renais, vinculados ao Sistema Único de Saúde, que são de excelência. Uhum. Alguns desses transplantes já trouxemos por obrigação e que aí uma instituição aqui faz meia dúzia, o outro faz não sei quanto, outro não faz não sei quanto, e vai acontecendo. Vai acontecendo, vai assim mesmo. Um modelo voltado na produção econômica da alta complexidade, sem olhar os desfechos, que isso é uma coisa interessante, assim, uma coisa que o sistema ainda tem que amadurecer muito. Nós não conhecemos nada ainda dos desfechos. O mercado de saúde não conhece de maneira segura o desfecho no curto, médio e longo prazo daquilo que a gente entrega. Uhum. Enquanto você não conhece o desfecho, você não sabe realmente onde é o melhor lugar para fazer a cirurgia A, B ou C, quem é a melhor equipe para fazer. Uhum. E isso é uma coisa que também faz parte do modelo da Med-Senior. A gente conhecer cada vez mais os nossos executores, os nossos prestadores. Então, quando você conhece cada vez mais, eu chamo isso de intimidade com a rede, né? Sim. Quando você vai ganhando intimidade com a rede, você vai conhecendo, você sabe, não, aqui é um bom local para fazer esse tipo de procedimento, aqui é um bom local para fazer esse tipo de procedimento, porque ele tem aquela expertise demonstrada, acompanhando o cuidado dos nossos pacientes, né? Então, isso é uma coisa que o mercado ainda não faz, precisa fazer, ninguém faz ainda com perfeição, que é porque isso ainda não é cultural a gente ter os desfechos de maneira transparente no curto, médio e longo prazo. Uhum. Né? Não adianta só o desfecho imediato ali, quando eu fiz uma cirurgia da próstata, qual foi a reinternação e o óbito nos primeiros 30 dias. A gente tem que olhar o desfecho no médio e longo prazo, né? Uhum. Quantos desses pacientes tiveram complicações, quantos que tiveram impotência, quantos que tiveram incontinência urinária, no médio e longo prazo. Então, assim, o sistema de saúde, ele ainda precisa amadurecer o acompanhamento dos desfechos, para a gente poder realmente entregar valor, né? Porque o modelo de saúde, ele vai ser sustentável quando eu gosto muito de uma fórmula da medicina baseada em valor, que é o seguinte: primeiro, a pertinência. A gente só fazer aquilo que é pertinente. Uhum. Não é verdade. Hoje, infelizmente, a gente vê um uso inadequado dos recursos, utilizando muita coisa que não é pertinente. Exemplo, será que se a gente entrar em todos os CTIs hoje, todo mundo que está lá realmente deveria estar lá? Não. Não. Né? Então, a gente será que todo mundo que faz ressonância hoje deveria fazer? Nós somos, no mundo, dos países que mais faz ressonância para cada 1000 beneficiários. Então, a pertinência é uma das coisas. Porque nessa fórmula é assim: pertinência versus desfecho versus experiência do paciente sobre o custo, que eu gosto de olhar sobre a ótica de desperdício. Como a pertinência está aqui no numerador, se a pertinência for 0, tudo que é multiplicado por 0, o valor é 0. Então, a gente tem que trazer a utilização dos recursos fazendo só o que é pertinente. Uhum. Quanto ao desfecho clínico, o desfecho clínico tem que ser o melhor possível, médio, curto e longo prazo.
E a experiência do paciente tem que ser a melhor possível. E no denominador está o custo, mas eu gosto muito de olhar o custo com desperdício, aquilo que não precisa estar ali. Quando você divide qualquer coisa por zero, o valor é infinito. Então, se nós tivermos que o desperdício seja zero, o valor vai ser infinito. Então, a sustentabilidade vai ser a partir do momento que a gente usar essa fórmula de valor, entregando só o que é pertinente, com o melhor desfecho clínico possível, com a melhor experiência possível, sobre zero desperdício. E aí do desperdício, eu gosto muito de uma ótica de 6 domínios do desperdício. Mas tem 3 que a gente tem muito que aprender. Primeiro, é a falha do cuidado. É o nosso paciente no CTI que infecta, é o nosso paciente no CTI que cai, é o nosso paciente que está no andar e vai operar a perna, opera a perna errada, tira o rim errado, infecta o catéter, infecta da sonda. Então, é uma falha de cuidado. Esse é um desperdício gigantesco que a gente tem, infelizmente. Outro desperdício que a gente tem muito grande é a falha da coordenação do cuidado. É aquele nosso paciente com insuficiência cardíaca que sai de alta do hospital, mas não sai com todo o seu cuidado amarrado e 30 dias depois ele reinterna, de novo em edema agudo. Por quê? Porque não tomou o remédio direito, porque não foi orientado direito. Então, tem uma falha de coordenação que também ainda acontece muito em nosso país. E o terceiro grande desperdício assistencial são os abusos e as fraudes. Então, infelizmente, hoje, você ainda tem uma série de abusos e uma série de fraudes que começa quando o cara compra o plano, que ele mente a doença pré-existente. Por quê? Porque se ele falar a verdade sobre a doença pré-existente, para aquela doença ali, ele vai ter 2 anos de carência, que não é bem carência, a gente chama de cobertura parcial temporária. E ele vai e mente. E acha que está fazendo uma coisa moralmente correta. Né? Novamente, prejudicando o coletivo. Né? A gente tem fraude de todos os tipos na entrevista qualificada, nessa declaração de saúde. A gente tem fraude do cara que descobre a doença e fala, então vou fazer meu plano agora. Seria mais ou menos o seguinte, bati com o carro, vou fazer o seguro do carro agora. É exatamente isso. Né? Você traz um prejuízo ao sistema em detrimento da sua ética individual, em detrimento da sua ética do coletivo. O ser humano é egoísta, né? Faz parte das imperfeições humanas, mas cabe ao sistema não deixar que isso aconteça, né? Eu fiz acabou o nosso tempo, mas eu quero entrar umas perguntas da Physique, mas eu só vou fazer esse comentário, que eu fiz muitos anos atrás, eu fiz um projeto... Eu sou engenheira de formação, trabalhei como consultora há um tempo, e um dos meus primeiros projetos na consultoria foi na Mafre. E a gente tinha que analisar... Era redução de custos. Eram custos administrativos e não para o usuário. Mas a gente tinha que mapear tudo. E uma das áreas que tinha mais custo era o de vida. Era o seguro de vida deles. E aí a gente começou a analisar o porquê que era... E tinha muito papel. Muito papel. Aí a gente falou, gente, não é possível. Tem um monte de papel aqui. E a gente foi ver. E aí, por que tinha muito papel? Porque eles faziam a perícia... a perícia médica... nos segurados, porque as pessoas mentiam. E elas descobriam a doença, iam fazer o seguro de vida, falavam que não tinha, e depois de um mês aparecia, e aí eles começavam a fazer perícia. Era um gasto de papel, um absurdo. Mas... É o custo da desconfiança. É o custo da desconfiança, é exatamente isso. As pessoas são egoístas, elas vão... O que você falou, tipo, bate o carro, vou fazer um seguro de vida e vou fazer um seguro de saúde. Que eu vou precisar, né? Descobrir uma doença, vou fazer os dois... que algum dos dois eu vou precisar em algum... Ou os dois eu vou precisar em algum momento. Mas E aí eu lembro que a gente falava isso, a imperfeição humana, né? O egoísmo, faz parte. Na nossa evolução ainda ética, moral, coletiva. Faz parte. Bom, eu vou entrar agora em umas perguntas da Physique, que a gente vai aproveitar o podcast para usar. Bom, você vai moderar uma discussão, não, mas os pitches das startups no evento. O que você espera dessas startups? O que você espera ver lá? Que elas tragam soluções facilitadoras para tornar o sistema sustentável. Então, que elas consigam trazer soluções para as dores que a gente tem. Né? Então, toda startup que conseguir entender que há um problema e ela consegue trazer
uma ajuda para solucionar, ela tem grande potencial. Né? Então, se ela ficar tentando trazer, quando ela tenta criar coisas que não nos doem, é aquilo que vai ter uma chance muito remota de... Então, que ela estude os nossos problemas do sistema, né? Quais são os problemas do sistema de saúde? Tem esse problema aqui. Então, vamos trazer a solução. Né? Então, que eles entendam do sistema de saúde para entender onde são nossas dores e aonde que eles podem atualizar e facilitar a vida do sistema. Que tem muita startup que acha que está fazendo que tem uma solução magnífica. Mas se aquilo não é minha dor... Exatamente. Pode até vir o cera, quando eu vier a ter aquela dor, eu te procuro. Né? Mas no momento vamos para as dores atuais, né? Vamos para as dores atuais. Né? Então... bom, você já participou de algumas FISWeeks. Sim. É sempre uma delícia estar lá. Que bom, fico feliz. E estou impressionado com os números que só crescem de participantes, de eventos. Esse ano vai ser um grande desafio para a gente. Eu estava ali agora vendo... É um grande desafio para a gente. O Rodrigo, eu não sei como ele não dorme. Ele fica pensando nisso. Ele já está pensando do ano que vem. Quero ver como que vai ser. Mas o que você... Eu vou fazer... Eu fiz o que você espera das startups. Quero o que você espera da FISWeek, desses dias de festival. Hoje em dia, você conseguir reunir em 1 metro quadrado muitas pessoas pensando sobre o sistema e trazendo inovações do sistema, é uma oportunidade de relacionamentos, de conhecer soluções, de ver o que o outro está fazendo. Então, essas interações, elas são gigantescamente, potencialmente maravilhosas para o sistema. Então, o que eu sempre encontrei lá foi muita gente boa trazendo pensamento, trazendo ideia, trazendo produtos novos e que são realmente um ponto de encontro das revoluções, né? Então, é o que eu espero encontrar lá, que eu tenho encontrado, né? Que bom. Espero que a gente continue assim. Espero que a gente continue levando isso. Bom, já encerramos o podcast. Obrigada, Carlos. É um prazer estar aqui. Prazer. Gostei muito do papo. Você trouxe bastante coisas que não tinha pensado por outra ótica. E que pouca gente fala, então isso foi muito bom. Muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo de ter vindo aqui. Obrigado. Espero que tenha gostado. Chame sempre que a gente vem sempre. Pode deixar. Obrigada, gente. Esse foi mais um episódio do podcast. Espero que tenham gostado. Temos mais por aí. Esse episódio do podcast Papo no Café tem como oferecimento parceiros Prime, Aliança, Amil, AstraZeneca, Blessing Laboratórios, Cortex Med, MedHill, Novartis, Oncoclínicas, Roche, Cidine Brasil, Servier, Takeda, White Martins. Parceiros Standard, Abrange, Associação Comercial do Rio de Janeiro, AWS, JEP Advogados Associados, Grupo Laços, Grupo Sabin, GSK, IBKL, Johnson & Johnson MedTech, Mandetta e Gregório Advogados, Pfizer, Redditor Sul América, Synapse, Viventures e parceiro Entry, Hospital São Cotes.